Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Olá, Alceri Lopes. Olá, Sara Raquel. Hoje, sexta-feira, dia 16 de maio de 2025, vamos dar início aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o primeiro destaque de hoje vai tratar de um assunto relacionado ao serviço público. Para economizar, prefeituras aumentam cifra de funcionários temporários em 52%. E em 10 anos, a ampliação de profissionais sem vínculo permanente supera a de concursados e especialistas alertam para riscos. E a próxima matéria ainda sobre esse mesmo assunto. Super salário de juiz equivale ao orçamento de políticas públicas em cidades mais próximas. O Senado prorroga cotas a pessoas negras em concursos públicos federais e eleva índice para 30%. Reajuste para servidores repõe perda salarial de 23%, mas mantém desigualdades. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais demitiram 0,4% dos servidores estaduais em 4 anos. E nesta sexta-feira, o Folha de São Paulo nos traz este carrossel de imagens. E a primeira imagem é da editoria de esportes sobre Nilton Santos. Nascido há 100 anos e morto no ano de 2013, craque da lateral esquerda do Botafogo e da seleção, é raro exemplo de memória bem preservada no futebol brasileiro. E a segunda imagem é sobre guerrilha urbana. Saiba quem foram os Tupamaros, movimento do qual o ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, o primeiro à esquerda que está nesta imagem, fez parte durante a ditadura no país. Franz Krasberg no MASP, artista reconhecido por esculturas com elementos naturais, ganha sua primeira mostra no Museu Paulista, com obras icônicas como a Flor do Mangue, que é esta que está na imagem em destaque. E ainda falando sobre arte, concerto gratuito em São Paulo. O maestro João Carlos Martins faz homenagem a Heitor Villa-Lobos no dia 22 no Teatro Alfredo Mesquita. E veja também outras atrações sem custo na capital paulista. Já na política aqui no nosso país, o governo Tarcísio procura acelerar o pagamento de emendas parlamentares em 2026, ano de eleições. O governo de São Paulo propõe mudança em cadastro e projeta 1,26 bilhão em verbas impositivas. Já no Supremo, a ação da trama golpista entra na fase de depoimentos sob o risco de audiências esvaziadas no STF. Defesas procuram garantir as participações de testemunhas com intimações alternativas. Já no governo Lula, a área econômica quer segurar ao menos 10 bilhões de reais nos gastos no primeiro contingenciamento das despesas. E o próximo destaque é para o Pará. Gestão Bolsonaro desembolsou 18 milhões de reais para tirar de rio navio naufragado, mas não conseguiu. O contrato foi assinado pelo então ministro Tarcísio e o governador de São Paulo não quis comentar sobre esse caso. E sobre nazismo, a Argentina confundiu imigrante com o secretário de Hitler e ele ficou preso por uma semana. Segundo arquivos, o homem foi erroneamente identificado como o nazista Martin Bormann. Decreto de Lula afeta orçamento das universidades federais que iniciam contingenciamento. Instituições devem ter só 61% da verba anual até novembro. Ministro diz estar em diálogo. E o próximo destaque é sobre diplomacia brasileira. O governo federal levou ao menos 120 pessoas nas viagens de Lula para a Rússia e China neste mês. Ainda não há dados consolidados sobre gasto com as diárias e as passagens, e a lista é parcial. Interesse pelo tênis é renovado com João Fonseca e veja 15 locais para praticar na capital paulista. E sobre saúde mental, saiba quais são as 3 coisas que um terapeuta de casais quer que você faça pelo relacionamento. Terry Real recomenda deixar a razão de lado, pedir o que deseja e enfrentar o seu parceiro. Já na seção Pare para Ler desta sexta-feira,
como Itália, Portugal e Reino Unido, restringem a imigração. Nos últimos meses, os governos italiano e britânico passaram legislações que tornam mais difícil a obtenção da cidadania. Portugal também considera tema após próximo pleito. Já nos especiais, maioria de aprovados na FUVEST, diz Lê Jornais, aponta o resultado da pesquisa Datafolha. E sobre reconstrução gaúcha, as práticas sustentáveis recuperam solos após os deslizamentos nas enchentes do Rio Grande do Sul. E essas iniciativas de reconstrução do estado após as enchentes são tema da série. Já no caderno Todas, sobre uma suspeita de feminicídio, quem era a influencer Valéria Marques, assassinada durante transmissão ao vivo no aplicativo TikTok. E misturinha caseira viral inspira creme com rosa mosqueta. Já na área da economia, temos aqui a primeira matéria sobre infraestrutura. Decisão sobre o novo contrato da ferrovia rumo Malha Oeste causa atrito na cúpula do TCU. Ministro contraria presidente e secretária de consenso da Corte e determina nova licitação. Disputa pela Eldorado Celulose teve desfecho a partir da Ásia. E o governo federal quer negociar jabutis para evitar uma derrota ainda maior com termoelétricas. Abandono de patrimônio doado por investidora histórica está sob apuração lá no Rio de Janeiro. E por fim, na área da economia, saiba como declarar um imposto de renda pelo aplicativo ou de forma online. Já na área da política, temos duas chamadas. A primeira, PL discute mudança de Nicolas de Minas para São Paulo para concorrer nas eleições de 2026. E o podcast Café da Manhã, que pertence à Folha de São Paulo, discute impactos da condenação de Carla Zambelli. E no Guia Folha de hoje, conheça 9 bares de São Paulo que fazem drinks com a técnica chamada Fat Wash. Coquetéis do estilo utilizam desde óleos vegetais, como de coco, até bacon durante o seu preparo. Já sobre passeios, Festival do Café no Triângulo São Paulo realiza promoções e shows com Xande Pilares e Paula Lima. 40 cafeterias da cidade participam desse evento. E no caderno de equilíbrio, os benefícios e os desafios à saúde de Leão XIV ao ser Papa. Agora, na editoria internacional, Universidade Harvard descobre que pagou $27 por arquivo histórico de valor inestimável. Pesquisadores concluem que Magna Carta do século XIII era um dos 7 raríssimos originais. E no Cotidiano, condenado por chacina de Unai, em Minas Gerais, morre em hospital no Distrito Federal. A ANAC retira militares de gestão de slots para táxi aéreo, aviões e jatos particulares de Congonhas. E no interior de São Paulo, promotoria investiga vazamento de corante que deixou patos, gansos e capivaras azuis em São Paulo. Produto em caminhão tombado em Jundiaí atingiu o rio que deságua em outras 3 cidades. Governo Lula e Universidade de Brasília vão lançar capacitação do protocolo Não é Não para funcionários de bares. A norma visa combater a violência e o assédio sexual e proteger as mulheres em público. E no caderno de ciência, dinossauro, peça-chave da teoria da evolução, voaria como uma galinha. E no esporte, em manifesto, presidentes de federações estaduais pedem renovação do futebol brasileiro. O documento é divulgado após o afastamento de Edinaldo Rodrigues do comando da CBF. E por fim, no caderno de cultura, o Folha de São Paulo nos traz 2 chamadas. A primeira, filmes em Cannes mostram violência em estruturas de poder. Já em multitela, entrevista com Gregório do Vivier, o que ver na TV e no streaming nesta sexta-feira. Oceli, quais são os destaques da capa do jornal O Estado de São Paulo desta sexta-feira? Como hoje é sexta-feira, Sara, internautas, o jornal O Estado de São Paulo sempre traz no alto da capa o Sextou, guia semanal.
dicas de cinema, shows, gastronomia e lazer em São Paulo. E na área de mostra, o Estadão indica que lá no MASP, Museu de Arte de São Paulo, está havendo a arte de Monet, que é um pintor francês que o Brasil nunca viu. 28 quadros expostos vieram de coleções de Paris e também dos Estados Unidos, de Washington, lá no MASP. No Divirta-se, a dica do Estadão é para a estreia do último filme Missão Impossível, com Tom Cruise. É o último filme que ele gravou já está estreando nas salas de cinemas do Brasil. Na dica do bate-volta, que são essas cidades até 100 km, 120 km de São Paulo, para quem quer ir e voltar no mesmo dia, hoje a dica é para a boa gastronomia e vinhos e friozinho em 5 destinos nas serras que ficam no entorno de São Paulo. Aí ele indica Jundiaí, ele indica Itu e outras cidades para curtir o bate-volta do fim de semana em São Paulo. Mas a manchete de hoje do Estadão foge até do factual, da notícia do dia a dia. É muito mais uma manchete para que os jornais usem no fim de semana, para uma leitura mais demorada. É sobre ciência. Brasil é o mais miscigenado do mundo, aponta mapa inédito do DNA nacional. Diz assim o texto dessa manchete. Trabalho liderado pela USP, Universidade de São Paulo, e publicado na revista Ciência, mostra que o Brasil apresenta o mais alto grau de miscigenação do mundo, com ancestralidades europeias, africanas e indígenas dos povos originários, muitas delas de grupos étnicos já extintos. O trabalho apontou também mais de 8 milhões de variantes genéticas inéditas, o que poderá auxiliar no diagnóstico de doenças e no desenvolvimento de tratamentos médicos personalizados. O mais completo trabalho do gênero já realizado no país analisou os genomas completos de 2.723 pessoas de comunidades urbanas, comunidades rurais e ribeirinhas das 5 regiões geográficas do país. O resultado mostra uma genética única, cuja origem remonta à ocupação do território no século XVI. A maior parte da amostra estudada apresenta cerca de 60% de ancestralidade europeia, porque nós fomos colonizados pelos portugueses e pelos holandeses, principalmente aqui no Nordeste, a partir de Recife. Temos 27% de ancestralidade africana, por conta dos escravos que vieram da África para trabalhar, para trabalhar aqui no Brasil, e ainda temos 13% de ancestralidade nativa dos povos originários que moravam aqui no Brasil, que eram os indígenas. 60% europeu, 27% africana e 13% indígena. E aqui traz um mapa mostrando essa ancestralidade por região e por estado. Vamos ver aqui o Ceará. O Ceará, segundo esse estudo da USP, tem
tem 18,56% de africana, 65,29% ancestralidade europeia e apenas 16,14% de ancestralidade nativa americana dos índios. Portanto, 18% africana, majoritariamente 65% da nossa ancestralidade dos cearenses europeia, sangue europeu e genoma europeu, DNA europeu, né? E 16,14% indígena. Mas se olhar Rio de Janeiro, por exemplo, e Bahia, onde foi capital do Brasil e onde muitas levas de africanos, né, escravizados foram para lá, lá tem 48,30% de ancestralidade africana, 46% europeia e 5% indígena. Rio de Janeiro, que também foi capital do Brasil, 41,65% ancestralidade africana, 51,17% europeia e 7,18% é indígena. A maior ancestralidade ainda indígena, que eram os povos originários que moravam no Brasil quando os europeus chegaram aqui no descobrimento, em 1500, lá, por exemplo, no Amazonas tem 43% de ancestralidade indígena. No Pará, 32% de ancestralidade indígena. São os dois estados com maior ancestralidade indígena nesse estudo sobre o DNA nacional, o DNA dos brasileiros. Outra chamada de capa do jornal Estado de São Paulo dessa sexta-feira é sobre essa confusão que está havendo na CBF. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afasta o presidente da CBF do cargo e o vice-presidente assume por determinação da Justiça e convoca novas eleições para a diretoria da CBF. O atual presidente, Edinaldo Rodrigues, que acabou de contratar o técnico italiano para a seleção brasileira, foi retirado ontem pela segunda vez do comando da CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol. Na primeira vez que ele foi afastado, foi em 2023, o STF, Supremo Tribunal Federal, o recolocou no cargo. Nomeado interventor e hoje rompido com o presidente Edinaldo Rodrigues, o vice Fernando José Sarney, filho do ex-presidente Sarney, lá do Maranhão, assumiu ontem e já convocou novas eleições para eleger a nova diretoria da CBF. Outras matérias chamadas de capa do Estadão. Agora também confusão, mas no INSS, o roubo no INSS. Polícia Federal apura uso de pessoas laranjas em órgãos sob suspeitas de fraudes no INSS. A entidade chamada AMBEC foi a terceira associação que mais descontou valores dos beneficiários do INSS, dos aposentados e pensionistas. Isso no ano passado, 2024. Os investigadores da Polícia Federal citam elo de ex-dirigentes do INSS com empresários da área de saúde. Freio na migração. Ontem a gente falou aqui que a Argentina
o presidente Javier Milei, por decreto presidencial, estava barrando a entrada de estrangeiros no país. E hoje aqui a matéria é sobre a Itália. Não o primeiro-ministro, mas o Senado da Itália aprova decreto que restringe concessão de cidadania. Caso o texto receba o aval de deputados e seja promulgado, cidadania italiana passará a ser reconhecida apenas para 2 gerações de descendentes, filhos e netos, e só, restringindo a questão da migração. Aqui, invasão na Ucrânia, outra matéria internacional. Sem o presidente Putin da Rússia e sem o presidente Zelensky da Ucrânia, o diálogo de paz ontem na Turquia começou esvaziado. Aqui no Brasil, 2 empresas gigantes na área de alimentos, a Marfrig e a BRF, anunciam fusão para fortalecer presença global, no comércio global. A Marfrig incorporará 100% das ações da BRF, que é a dona, é um grande frigorífico. A BRF é a dona da Sadia e é a dona da Perdigão, que fabrica esses alimentos enlatados, né? Como linguiça, salsicha. As companhias, as 2, estimam uma sinergia da ordem de 485 milhões de reais por ano. O nome da nova empresa, depois da fusão, deixa de ser Marfrig e deixa de ser BRF e passa a ter o nome de MBRF. Pega o primeiro nome de cada empresa. MBRF. Vida em São Paulo. Prefeitura mapeia 32 ruas com usuários de drogas no centro. A Cracolândia dispersou e agora estão pequenos grupos em 32 ruas, os usuários de drogas, principalmente do crack, da pedra crack. Eles dispersaram, dificultando até o acompanhamento da Prefeitura Municipal. E por último, é uma matéria no caderno de Economia e Negócios. Em crise, mercado de carbono vê queda de 27% na emissão de créditos. Sário, o que é que nós temos na capa do jornal O Globo? Oceli, no alto da capa do jornal O Globo desta sexta-feira, temos aqui uma chamada: preservação compensada. Conservação de espécies pode ganhar valor de mercado. Já a manchete de hoje vai falar sobre descontos na folha. O governo vê CPMI do INSS inevitável e tenta controlar postos-chave. Ministro da Previdência e líder do PT dão apoio à comissão. Empresário descreveu a polícia em 2021 como entidade fraudou a adesão de aposentados. O governo Lula já avalia que não haverá como impedir a criação da CPMI sobre o escândalo do INSS e se prepara para disputar com a oposição o controle dos postos-chave da comissão e a narrativa sobre qual governo foi mais leniente com o esquema. Com Lula desde a semana passada fora do país, o Planalto não manifesta apoio à CPMI, mas ontem o próprio ministro da Previdência e o líder do PT no Senado se declararam pessoalmente a favor da comissão. E o Jornal Nacional revelou o depoimento de um empresário à polícia do Distrito Federal no ano de 2021, detalhando como uma associação fraudava a assinatura de aposentados para simular o aval aos descontos na folha. E ainda sobre economia, dólar sobe com preocupação fiscal
e Fazenda tenta conter alta de gastos do governo. A eventual expansão de gastos no ano eleitoral gerou apreensão no mercado. Haddad nega reajuste do Bolsa Família e atua contra medidas de impacto fiscal. E ainda a chamada de capa, Justiça do Rio afasta Edinaldo da presidência da CBF e caso vai ao STF. Decisão tira dirigente do cargo e nomeia um dos vices, Fernando Sarney, como interventor para fazer novas eleições. Presidente afastado apresentou recurso ao Supremo para reverter a decisão e voltar ao posto. Governo restringe acesso a dados sobre repasses de verba federal, incluindo emendas. Decisão do Ministério da Gestão oculta documentos da prestação de contas de quem recebe repasses federais, como estados, municípios e também ONGs. E o próximo destaque, áudio de denunciado por trama golpista cita plano para prender Moraes e evitar a posse de Lula. Em áudio, Vladimir Soares, denunciado por trama golpista, afirma que era de equipe que atuaria contra a posse de Lula. Segundo ele, recuo de Bolsonaro frustrou a ação. E o jornal o Globo nos traz como destaque estas duas entrevistas. A primeira é com o economista norte-americano Jeffrey Sachs. E ele disse o seguinte: Estados Unidos, com seu negacionismo, estão ficando para trás. O economista, referência em sustentabilidade, aposta que China assumirá a ponta global da agenda ambiental. Ele prevê que tarifaço One Man Show, ou seja, trabalho de um homem só, não vai perdurar. Uma medida cujas justificativas são economicamente analfabetas. E ele alerta ainda para o risco de as novas tecnologias acentuarem a desigualdade. E a próxima entrevista em destaque é com a psicóloga Heloísa de Oliveira Salgado. Ela disse em entrevista que no luto de um bebê há sonhos, projetos e também desejos. A psicóloga especializada em gestantes fala sobre o luto perinatal, suas consequências na vida da família e como a sociedade e as redes de saúde podem melhorar o acolhimento das mães diante da dor. E nesta imagem destaque faz parte da Editoria Brasil, pelo fim do abandono. O novo braço do Reviver Centro, programa que visa revitalizar a região, foi apresentado pela Prefeitura. A ideia é identificar imóveis deteriorados, como este casário da Lapa, e leiloá-los para serem reformados com subsídios municipais. Já na editoria internacional, ataques de Israel matam 200 em Gaza em 2 dias e Trump volta a cogitar invasão. A ofensiva israelense se intensificou em Gaza após o premier Netanyahu prometer força total. E no Catar, o presidente americano disse que os Estados Unidos podem transformar o enclave em terra de liberdade. E ainda na editoria internacional, com críticas mútuas, Ucrânia e Rússia devem ter primeiro encontro hoje. Putin não foi à Turquia, como queria Zelensky, que reclamou da delegação russa. Reunião em Istambul será a primeira bilateral desde o início da guerra. E ainda como chamada de capa sobre despedida, o presidente Lula esteve presente no velório de Mujica. Ele disse o seguinte: suas ideias não morrem. E nesta imagem nós temos aqui um destaque especial do segundo caderno. Presente de fã para ídolo. Homenagem de Xande de Pilares a Neguinho da Beija-Flor. Álbum chamado Empretecendo reúne os dois sambistas e seus universos. Já na economia, Marfrig e BRF de Sadia e Perdigão anunciam fusão em gigante de alimentos. A Marfrig, segundo maior produtora de carne bovina do mundo, vai incorporar as ações da BRF, especializada em aves, para criar uma empresa global de alimentos. Universidades federais cortam serviços com restrição de gastos. Limpeza e segurança foram afetadas e compras foram suspensas após decreto que limitou despesas de orçamento que já era visto como insuficiente. E a última chamada de capa do caderno da capa do jornal O Globo é sobre esportes. Alívio do Fla na Libertadores. Sob pressão e obrigado a vencer para evitar a eliminação,
Rubro Negro joga bem, bate LDU por 2-0 e definirá a vaga na última rodada. Oceli, quais são os destaques do jornal Correio Brasiliense de hoje? No Correio Brasiliense, Sara e internautas, no alto da capa é um assunto local. O Correio Brasiliense gosta de estampar esses assuntos de acidente na sua capa. E o acidente de ontem foi lá na rodovia Fercal, que deixou um morto. Aqui a foto, é um caminhão-tanque, esses caminhões que carregam combustível, tombou e pegou fogo, atingindo um carro e 2 motos ontem na estrada DF-150. O motociclista Flávio Soares, de 38 anos, morreu no local. O caminhoneiro e outro motociclista e a motorista do automóvel envolvido ficaram feridos e foram levados ao hospital. E a foto aqui de 5 colunas para estampar o acidente. Mas a manchete do jornal é sobre INSS. 1 milhão já pediu ao INSS devolução de dinheiro. Mesmo com reclamações de dificuldade de acesso ao aplicativo do Instituto, que é aquele Meu INSS, 1 milhão, isso em 2 dias, 1.051.238 beneficiários da Previdência contestaram nos últimos 2 dias os descontos que consideram ilegais. O governo espera que esse processo dimensione os desvios. Em sessão no Senado ontem, numa comissão do Senado, numa audiência pública, o novo ministro da Previdência, o Volney Queiroz, afirmou que foi o Palácio do Planalto que chamou a Polícia Federal para acabar com as fraudes e disse que não teme comissão parlamentar de inquérito. Houve até um bate-boca entre o ministro da Previdência e alguns senadores da oposição, como Sérgio Moro. Ainda na área nacional, o Correio Brasiliense lembra que, a partir do dia 1º de junho, o monitoramento desse pessoal chamado de CACs. CACs é colecionador, atirador e caçador. Esse pessoal que tem essa carteirinha de CACs pode ter posse de arma de fogo, pois o monitoramento deixa de ser feito pelo Exército a partir do dia 1º de junho. E a Polícia Federal agora que vai fiscalizar. E para isso vai criar delegacias de controle de armas em todas as capitais e no Distrito Federal e criar 96 núcleos de controle de armas em delegacias federais no interior do país. Na área de economia, é a fusão dessas de outras 2 empresas. A JIF recompra a Eldorado Holding, que é a principal acionista da JBS, informou ontem o fechamento da negociação com a empresa do setor de celulose, numa operação de 15 bilhões de reais. Aqui outra matéria na área de segurança, chamada de capa do Correio Brasiliense desta sexta-feira, dizendo que um feminicida é morto em ponto de drogas. Perseguido pela polícia de Goiás desde terça-feira passada, quando estrangulou até a morte a companheira e a sogra na cidade de Lusiânia, que fica
próximo à cidade ocidental, do lado de Brasília, e Luisiânia fica ali no limite. O feminicida Alex Brito da Cruz foi assassinado a tiros numa casa lá na comunidade de Recanto das Emas. O criminoso também é suspeito de estuprar uma criança na noite do duplo feminicídio e já havia sido condenado por outros 2 homicídios. A morte de Alex está sendo investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal. Aqui uma foto na capa do Correio Brasiliense do presidente Lula lá no funeral do Pepe Mujica. Mais de 100 mil na despedida do ex-presidente do Uruguai. Ao homenagear ontem o ex-presidente uruguaio José Pepe Mujica, o presidente Lula definiu o amigo, abre aspas, um ser humano superior. Lula veio direto da China para o Uruguai, foi lá no velório, passou pouco tempo e voltou para o Brasil. E ele estava ao lado aqui da viúva de Pepe Mujica, é a senhora Lúcia, que tem 80 anos, e também do atual presidente do Uruguai, aqui nesta foto. No CB Saúde do Correio Brasiliense, ele entrevistou a psicóloga Alessandra Arraes para debater um assunto que está na moda. Esse é o bebê reborn. É um bebê feito de plástico muito parecido, muito semelhante a um ser humano. Ele diz assim, febre dos bonecos, chamado de bebê reborn, pode sinalizar uma dificuldade de criar vínculos. Esse é o entendimento da psicóloga Alessandra Arraes nessa entrevista ao CB Saúde do Correio Brasiliense. E o que é que nós temos para o fim de semana em Brasília na área de entretenimento? Temos um show de hip hop. Terceira edição do Mescla leva hoje, sexta-feira, ao estádio Mané Garrincha, alguns dos principais nomes do ritmo no Brasil. Os cantores Mano Brown, Djonga, MC Hariel estão entre as atrações do evento, que tem também as DJ Kathleen e Negrita, além das cantoras Isa Marques e Negra Flau, todas de Brasília. No sábado, isso hoje no Mané Garrincha, lá no estádio. Amanhã, sábado, lá no Guará, que é uma cidade satélite de Brasília, tem o festival Expo Mix Brasil com shows gratuitos. E aqui a foto dos artistas. Para o pessoal de mais de meia idade, tem também entretenimento em Brasília, lá na Casa do Choro, é muito conhecida. A Nobreza da MPB. O Francis Raime e a Olivia Raime levam a bossa nova ao Clube do Choro, abrindo a temporada do Complexo Cultural do Choro, lá na casa muito conhecida, muito tradicional, que é a Casa do Choro, do Chorinho, né? Casa do Chorinho em Brasília. E, por último, chamada de capa na área de esportes. A primeira é sobre CBF. Diz assim o título da chamada. CBF em pé de guerra. A disputa pelo poder no futebol brasileiro ganhou um novo capítulo. 4 dias depois de contratar o técnico Carlo Ancelotti para treinar a seleção brasileira de futebol, o presidente Edinaldo Rodrigues é destituído do cargo
pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Fernando Sarney, o vice-presidente, é nomeado interventor e já chamou novas eleições. Só que o Edinaldo Rodrigues entrou ontem mesmo com um recurso no STF que está analisando o caso. O relator é o ministro Alexandre de Moraes. É o relator desse recurso que ontem mesmo os advogados do Edinaldo Rodrigues, os advogados entraram com esse recurso no STF. Sara, e o que é que nós temos na capa do jornal cearense O Povo? Bom, Celino, no alto da capa do jornal O Povo, temos novamente esse caso que você acabou de comentar. Presidente da CBF cai dias após anúncio do novo técnico. E o Edinaldo Rodrigues, inclusive, deve recorrer ao STF. Fernando Sarney assume interinamente. E a manchete desta sexta-feira é do Caderno de Cidades, que vai tratar aqui sobre uma operação conjunta. Apontado como um dos chefes da facção criminosa CV em Crateús, é preso lá no Rio de Janeiro. Anderson Bruno Soares Silva, de 36 anos, é investigado por pelo menos 15 homicídios. Mesmo refugiado na comunidade da Rocinha, ele continuaria dando ordens à criminalidade do município cearense. E ainda é chamada de capa o caderno Comes e Bebes. Colorida, vibrante, cheia de sabor. Comida mexicana une sofisticação e cultura. Já em cidades, projeto social amplia acesso ao beach tênis na praia de Iracema, como nós podemos observar nesta imagem em destaque. A ação oferece aulas gratuitas voltadas para crianças e adolescentes na capital. E a reportagem em destaque de hoje: qual o perfil dos brasileiros deportados dos Estados Unidos que chegaram à Fortaleza? Já sobre economia, entrega dos Correios tem atrasos em Fortaleza. E por último, na editoria de política, votação para recriar o Hospital da Polícia Militar é adiada para a próxima semana. Agora eu convido o Oceli para compartilhar os destaques desta sexta-feira do Valor Econômico. Nós temos na capa, no alto da capa do Valor Econômico, Sara e internautas, 3 chamadas. A primeira sobre geopolítica. É uma entrevista com o economista Edvar Fishman. Ele diz: guerra econômica deflagrada por Trump incentiva o mundo a se proteger contra os Estados Unidos, por conta dessa instabilidade provocada pelo novo presidente Donald Trump. Uma chamada na área de vinhos para uma matéria nas páginas internas. É dizendo que as empresas aéreas internacionais investem na oferta para os seus passageiros, oferta de champanhes durante a viagem, durante o voo, como diferencial competitivo para outras companhias, entre elas. Mas isso para voos internacionais, porque os voos domésticos aqui no Brasil, eles só servem um copinho de água, e olhe lá. Livros. Coleção chamada Crioula, da COSAC, ocupa espaço que editoras universitárias não dão conta de publicar, diz Sheila de Castro. A manchete do Valor Econômico é para um assunto interessante e um pouco contraditório. É dizendo que crédito, dinheiro para emprestar, nos grandes bancos do Brasil, cresce no primeiro trimestre deste ano, janeiro, fevereiro e março, cresceu muito, mesmo com os juros em alta. Nós vimos que o Copom, semana passada, aumentou a taxa de juros no Brasil para 14,75%, quase 15%. E olha o que diz
o texto dessa manchete do Valor Econômico. No fim do mês de março, o Banco Itaú Unibanco, o Bradesco, o Santander, o Banco do Brasil tinham juntos operações de empréstimo num valor de 4 trilhões e 35 bilhões de reais, uma alta de 11,9% em um ano. Diz assim o texto: o crédito aumentou com força nos grandes bancos brasileiros no primeiro trimestre deste ano, apesar do ciclo em alta da taxa de juros e do cenário global turbulento. No fim de março, o Itaú Unibanco, o Bradesco, Santander e o Banco do Brasil tinham juntos um saldo de 4,35 trilhões de reais em empréstimos e financiamentos, uma alta de 11,9% em um ano. Com esse desempenho, a carteira de crédito avançou a um ritmo superior aos 8,6% previstos para este ano de 2025, pela Federação Brasileira de Bancos, que é a FEBRABAN. Outra chamada: Donald Trump pressiona a Apple para produzir os seus aparelhos, seus computadores e telefone nos Estados Unidos. Big Techs da América Latina vão na contramão das 7 magníficas. Falando a investidores durante o evento em Nova York, o presidente do Bank of America, na América Latina, o Augusto Urmeneta, disse que as empresas de tecnologia da América Latina ficaram muito baratas para ignorar. Outra chamada é essa fusão entre a Marfrig, hoje é chamada de capa de todos os jornais, a Marfrig e a BRF. BRF é a dona da Sadia, da Perdigão, e eles estão anunciando esta fusão para formar uma nova empresa. Outra chamada de capa é o assunto que foi manchete, que é a manchete do Correio Brasiliense. Mais de 1 milhão já contestaram descontos no INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, do Seguro Social. E por último, o governo federal estuda medidas para recuperar a popularidade. O governo planeja o anúncio de uma série de medidas para tentar recuperar a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como a criação de uma linha de financiamento, empréstimo, voltada para a melhoria das condições de habitação de pessoas que vivem em submoradias. A ideia está em fase de alinhamento com a Caixa Econômica Federal, que deverá ser a operadora dessa medida. Agora, nas páginas internas do Estado de São Paulo desta sexta-feira, a coluna do Estadão escreve o seguinte texto: Lula resgata fantasma do controle da mídia ao recorrer a ditador para regulamentação. O pedido do presidente Lula para o governo chinês ajudar o Brasil na regulamentação das redes sociais contamina ainda mais a discussão do tema no Congresso e vai dificultar a busca de acordo para avançar na pauta. Ao recorrer à ditadura de Xi Jinping para tratar do assunto, o petista aumenta a desconfiança entre congressistas sobre o real interesse do governo na elaboração de 2 projetos de lei que serão encaminhados ao Legislativo. A conversa de Lula e da primeira-dama Janja com Xi Jinping resgata o fantasma petista, a tentativa de controlar as mídias. O presidente dispara um alerta na oposição e na sociedade civil, pois mistura o debate sobre o necessário avanço na legislação para regulamentar a atuação das redes e plataformas com os desejos de censura. E agora sobre um outro assunto ainda na página da coluna.
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, viu fogo amigo contra si ao ser apontado como principal suspeito de ter vazado a fala de Janja em reunião com Xi Jinping. Segundo relatos feitos à coluna, Costa reclamou que o problema não são apenas os bolsonaristas, mas também traíras no próprio governo Lula. Procurado, o ministro não comentou. Já na página dos editoriais, o primeiro texto, um vexame na CPI das bets. Enrolados por influenciadores profissionais, senadores demonstram que o Congresso está despreparado para enfrentar um problema de alto impacto social, mental e financeiro para o país. E o segundo texto, a ficha caiu. Ao afirmar analistas financeiros que a Petrobras pode cortar investimentos, Magda Chambriard cede a uma realidade que contrasta com visão eleitoreira de Lula da Silva sobre a companhia. Agora, nas páginas internas de política, temos aqui a primeira matéria sobre a operação sem desconto. Polícia Federal apura uso de laranjas em entidade investigada por suspeita de fraudes. Inquérito cita ligações de ex-dirigentes com o empresário da área de saúde. Ambec foi a terceira associação que mais descontou valores dos beneficiários do INSS no ano de 2024. E aqui temos a imagem do prédio em São Paulo, onde fica a Benfix, uma das empresas também alvo da Polícia Federal. E diz o seguinte esta matéria: terceira entidade que mais descontou valores de beneficiários do INSS em 2024, a Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, a AMBEC, é investigada por suspeita de ser controlada por laranjas ligados ao empresário do setor de saúde Maurício Camisotti, segundo o inquérito que motivou a operação sem desconto. Deflagrada no fim de abril pela Polícia Federal e Controladoria Geral da União, a operação, no caso, mira fraudes no INSS por meio de descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas. Conforme as investigações, desde o ano de 2016, cerca de 8 bilhões foram debitados. E a suspeita é de que quase a totalidade desse valor tenha sido descontada sem a autorização. E procurada, a AMBEC afirmou que não realizou a captação de associados e que, se houve fraude, ela também foi uma vítima. Camisotti declarou que as associações clientes de sua empresa já comprovaram que não cometeram irregularidades, com a legítima atuação dos dirigentes nos cargos que ocupam nas entidades. E essas transações financeiras entre associações de aposentados e empresas chamaram a atenção da Polícia Federal. E a associação nega irregularidades e cita possíveis erros na adesão de filiados. Maurício, o empresário envolvido, afirma ser vítima de inverdades e diz que dirigentes tiveram uma atuação legítima. E ainda sobre a operação sem desconto, ministro passa a presidente do INSS poder em nomeações. Em portaria assinada no último dia 13, o novo titular da Previdência delegou a dirigentes escolha e exoneração de cargos de confiança. Número de pedidos de reembolso passa de 1 milhão. O INSS informou ontem que até às 17 horas, mais de 1 milhão de beneficiários disseram não reconhecer os descontos realizados por associações em seus benefícios e solicitaram reembolsos. O número corresponde a 98,3% do total de consultas sobre o desconto associativo feitas no sistema e se refere ao acumulado dos últimos 2 dias. O número de associações que não foram reconhecidas se manteve em 41, conforme o primeiro boletim. Caso a entidade não comprove vínculo e não devolva os valores no prazo de 15 dias úteis, o governo avaliará o prejuízo causado, os recursos apreendidos e decidirá se será necessário recorrer ao Tesouro para garantir o ressarcimento aos beneficiários. E no total, 9,4 milhões de pessoas foram notificadas pelo INSS sobre a ocorrência de descontos associativos em seus benefícios. E o órgão ofereceu 2 canais de atendimento que funcionam pelo aplicativo e site Meu INSS, além também da central telefônica 135, para que os beneficiários pudessem consultar
qual associação realizou o desconto e o valor correspondente do débito. E ainda na área da política, sobre o inquérito do golpe. Em conversa sobre o plano de golpe, policial fala em matar meio mundo. Mensagens estavam no computador de Vladimir Soares, denunciado por trama golpista, e ele está preso desde novembro. E em um dos áudios, policial afirma que esperava apenas uma canetada de Bolsonaro para agir. E ele deu para trás. Por indícios de sobrepreço, TCU suspende licitação na cultura. Auditores apontaram que o valor de certame chegaria a um total de 152 milhões em uma década. Técnicos viram possível irregularidade. E o corte de contas definiu novas diligências e vai decidir em 15 dias se anula processo em definitivo. E como pontua o jornal Estado de São Paulo, 2.419% foi a diferença de preço encontrada em um dos serviços analisados pelos auditores, na comparação entre os certames realizados pelo Ministério da Cultura e o preço praticado pelo próprio TCU. Já no caderno internacional, militares de Israel reconhecem que bloqueio de ajuda agrava fome em Gaza. Os oficiais do exército israelense, citados pelo jornal The New York Times, admitem que, sem entrada de carga humanitária, palestinos ficarão sem comida em questão de semanas. Ser superior. Lula discursa em velório de ex-presidente Mujica. Corpo do ícone da esquerda latina será cremado hoje em cerimônia privada após 3 dias de despedidas. E no caso, o Estado de São Paulo nos traz como destaque uma fala do presidente Lula neste momento. Mujica passou 14 anos no cárcere e conseguiu sair para a liberdade, sem nenhum ódio das pessoas que o aprisionaram e que o torturaram. A guerra de Putin, a próxima matéria no caderno internacional. Sem Putin, Zelensky, diálogo de paz começa esvaziado. Os dois lados divergem até sobre onde deveria ser a negociação. Russos estão em Istambul e ucranianos em Ankara. Trump acredita que nada vai acontecer até que ele e Putin se reúnam pessoalmente. E no caderno Metrópole, mapa inédito do DNA do Brasil expõe maior diversidade já vista no mundo. Violência marca a criação do perfil entre os séculos 16 e 18. O trabalho da Universidade de São Paulo revela mais de 8 milhões de variantes genéticas nunca descritas, valiosas para análise de doenças. E o mapeamento aponta 60% de ancestralidade europeia, 27% africana e 13% nativa. E esse estudo também identificou variantes genéticas que favorecem a fertilidade, além de genes ligados à resposta imunológica e sistema metabólico. Vida na cidade. A prefeitura mapeia 32 ruas com usuários de drogas no centro de São Paulo. Praça Marechal Deodoro é ponto de maior concentração, mas gestão nega que existam lugares com cenas de uso aberto. Senado da Itália aprova decreto que restringe a concessão de cidadania. Texto ainda precisa do aval de deputados e de ser promulgado pela presidência até o dia 27 deste mês, senão perde a validade. E para quem tem e busca passar a italiana ao filho, há a exigência de ter morado 2 anos no país. E sobre saúde, São Paulo fará imunização geral contra gripe a partir de segunda-feira. Vacina será oferecida em postos públicos da cidade para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade. Baixa adesão atual preocupa. Já no caderno de esportes, Edinaldo Rodrigues é afastado da presidência da CBF pela Justiça do Rio de Janeiro. Definição se dá após pedido do ministro do STF, Gilmar Mendes, para apuração de fraude na assinatura do ex-mandatário da entidade, Coronel Nunes, em acordo. E sobre Copa Libertadores, Palmeiras vence o Bolívar e já garante melhor campanha geral.
Time de Abel Ferreira ganha a 5ª partida no torneio continental e vai decidir todos os mata-matas em casa até a semifinal. E na Copa Sul-Americana, Corinthians fica a 1 vitória da classificação. Já no Caderno de Economia e Negócios do Estado de São Paulo, temos aqui uma seção especial falando da era do clima. Em crise, mercado de carbono vê queda de 27% em emissões de crédito. Recuo ocorreu no primeiro trimestre e reflete a crise de credibilidade que atinge o setor. Fator Trump e a espera por novas metodologias também inibiram a demanda. Procura maior é por projetos prêmio, diz especialista. Denúncias contra a metodologia que era usada para a emissão de créditos de carbono tornaram investidores mais criteriosos. Governo lança segundo bloco de leilões de portos. Previsão do Ministério de Portos e Aeroportos é de investimentos de 1,3 bilhão. As disputas estão previstas para julho deste ano. JF paga 15 bilhões de reais à vista à empresa Paper Excellence e fica com o controle da Eldorado. Empresa dos irmãos Batista compra 49,41% das ações que estavam com a empresa da Indonésia e encerra a disputa. Oceli, o que nós temos nas páginas internas do jornal O Globo desta sexta-feira? Eu começo, Sara, mostrando a página de editoriais do jornal O Globo. Primeiro assunto abordado pelo jornal: novo penduricalho para juízes não faz nenhum sentido. Justiça remota é necessária, mas não justifica até 8 folgas a mais por mês para os magistrados. Segundo editorial, falta transparência no programa de construção de cisternas no semiárido. Mais de 85% da verba é redistribuída por uma ONG, uma organização não governamental, associada ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. Boa parte do dinheiro vai para entidades ligadas ao partido. Páginas de política do jornal O Globo. Primeira matéria é sobre falta de transparência. Ministério restringe acesso a dados sobre emendas parlamentares e atribui à AGU, a Advocacia Geral da União, que, por sua vez, nega necessidade de ter sigilo sobre esse assunto. Diz assim o texto da matéria: o Ministério da Gestão e da Inovação, cuja ministra é a Esther Dweck, essa aqui da foto conversando com o Lula. Lula com a ministra da Gestão, Esther Dweck, pasta passou a restringir o acesso a documentos referente a convênios. Justificativa é um parecer da AGU, Advocacia Geral da União, sobre preservação de dados pessoais. Continua aqui, eu estava lendo aqui a legenda da foto, mas continua aqui a matéria do jornal Globo. O Ministério da Gestão e da Inovação passou a restringir o acesso público a documentos referentes a acordos firmados com estados, municípios e organizações não governamentais, ONGs, inclusive os relacionados a emendas parlamentares. Na prática, isso afeta a transparência sobre como 600 bilhões de reais em recursos públicos estão sendo aplicados. A justificativa da pasta do Ministério da Gestão e da Inovação para não fornecer esses dados para a imprensa, para manter esse sigilo, esse segredo,
é um parecer da Advocacia Geral da União, AGU, sobre a necessidade de preservar dados pessoais. O órgão jurídico, contudo, que é a AGU, afirma que a orientação não diz respeito aos dados sobre convênios. É outra coisa. A decisão da pasta do Ministério, da senhora Esther Dweck, vai na contramão da promessa eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de derrubar sigilos sobre atos do governo e ocorre em meio a ações em curso no Supremo Tribunal Federal que buscam promover maior transparência à destinação das emendas parlamentares, dos dinheiros que vão para as prefeituras, vão para os estados, vão para as associações, as organizações não governamentais, através das emendas parlamentares. Com a restrição imposta pelo Ministério da Gestão, informações como as prestações de contas dos municípios, as prestações de contas pelo dinheiro recebido dos estados e ONGs contempladas com recursos federais foram ocultados da plataforma TransfereGov. Foi tirado de lá, TransfereGov, que é uma ferramenta que reúne dados sobre os gastos públicos. Assim, não é mais possível consultar, por exemplo, quais empresas foram contratadas dentro de cada convênio, o que, segundo especialistas, pode colocar em risco o controle social do gasto público. Outra matéria nas páginas de política do jornal O Globo, desta sexta-feira, dia 16 de maio. CNJ, Conselho Nacional de Justiça, libera penduricalho de até R$46 mil no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, do Tribunal de Brasília. Com a decisão, um desembargador poderá receber mais do que um ministro do STF e extrapolar o teto do funcionalismo público. Outra matéria. Ação contesta nomeação de Vaguinho para a empresa Portos Rio. O Partido Novo, é o nome do partido, ao qual é filiado o senador Eduardo Girão, pois o Partido Novo diz que escolha de Lula por Vaguinho, ex-prefeito da cidade de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, que é um aliado, fere a lei das estatais. Policial que estava pronto para prender o ministro Alexandre de Moraes. Ele mesmo diz isso no áudio. Agente federal preso por suspeita de integrar organização acusada de tentar dar um golpe de Estado, afirmou em um áudio, em uma mensagem de WhatsApp, que plano não foi executado para prender Alexandre de Moraes. Só não foi executado esse plano porque faltou a canetada de Bolsonaro. Ele disse, na véspera de prender o Alexandre de Moraes, na véspera que a gente ia agir, o presidente Bolsonaro foi traído dentro do Exército. O Exército não concordou com o golpe de Estado para que Lula e nem Alckmin fossem empossados presidente e vice-presidente do Brasil. E nessa mesma trama,
iam prender o ministro Alexandre de Moraes. Por isso que o ministro Alexandre de Moraes estava sendo seguido. Inclusive, no inquérito, mostra que ele estava sendo acompanhado num restaurante lá no Parque da Cidade, que é uma área de lazer, tem vários restaurantes ao lado ali no plano piloto em Brasília. Por isso que ele estava sendo monitorado, para qualquer momento, quando desse a canetada, eles iam lá, prendiam Alexandre de Moraes e para dar o golpe de Estado. E esse policial que tem esse áudio gravado, está aqui a foto dele. Ele é o Vladimir Soares, está preso. Plano de golpe de Estado, policial federal Vladimir Soares, que está preso. Ele diz assim, nesse áudio que a Polícia Federal conseguiu, nessa mensagem de áudio, WhatsApp. Ele disse, abre aspas, a gente estava preparado para isso, inclusive, para ir prender o Alexandre de Moraes. Eu ia estar na equipe, a gente ia com muita vontade matar meio mundo de gente. Fecha aspas, disse o Vladimir Soares, que é um policial federal, da Polícia Federal. Aqui na foto, é do dia depredação no DF. Manifestantes bolsonaristas próximos a ônibus incendiado no dia da diplomação de Lula. Policial disse que petista não tomaria posse. Outra matéria na editoria de política. Condenada, a deputada federal Carla Zambelli recebe apoio tímido de bolsonaristas. A deputada diz que conta com colegas na Câmara Federal para derrubar a ação penal que corre contra ela na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Saúde frágil. Em coletiva de imprensa, Zambelli diz que não sobreviveria, que ela não sobreviveria se ela for para a cadeia, porque ele diz que é muito doente. Ela é muito doente, se ela for presa, ela pode morrer. A última matéria na editoria de política do jornal Globo foi até motivo aqui de comentário, dos comentários do jornalista Edson Silva. Está aqui a matéria, o título: PDT deve sofrer nova debandada no Ceará com a saída de Ciro Gomes. O grupo de Cid Gomes, que é o senador, irmão do Ciro, o grupo de Cid Gomes deixou o partido há pelo menos um ano. Ex-presidenciável, agora falando do Ciro, ex-presidenciável deve seguir o mesmo caminho em breve. Diz a legenda da foto aqui do presidenciável Ciro Gomes. Diz assim, peregrino, no PDT há uma década, filiado há 10 anos, Ciro Gomes passou por diferentes partidos, como PMDB e PSDB, para onde pode retornar. Editoria de Brasil, uma matéria que tem repercussão aqui no Ceará, repercussão na Universidade Federal do Ceará, na UFC. Em marcha lenta, universidades federais cortam de limpeza a reformas, após o governo limitar o uso do orçamento. E aqui, esta foto é na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Olhe como é que está aqui o teto desta sala, com infiltração. Diz assim a legenda da foto: cortes em combustíveis, cortes em manutenção de veículos, pagamento de passagens, pagamento de diárias e na compra de materiais não essenciais para as aulas, com dívida de 61 milhões, isso na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Diante de uma dívida de 61 milhões, é preciso escolher quais contas pagar. E essa matéria tem repercussão no Ceará. Aqui não fala na matéria. Aqui fala da Universidade Federal de Alagoas, fala da UFRJ, como eu já falei, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, Universidade Federal de Viçosa, isso em Minas Gerais, todas elas passando por dificuldade. E a informação que a gente tem dos estudantes da Universidade Federal do Ceará é que o grupo de servidores terceirizados ameaçam que, se até o final deste mês de maio a universidade não atender ao prometido para eles, isso ainda da greve do ano passado, a partir do dia 1º de junho, eles vão paralisar as atividades, não vão trabalhar, vão fazer greve. E isso está assustando os estudantes universitários. Porque mais uma greve na universidade, quando é que esse curso vai terminar? Outra matéria na editoria de Brasil, mas com foco na COP30, na Amazônia. COP30, a Conferência Mundial do Clima, que vai ser realizada em novembro próximo, lá em Belém do Pará. A matéria diz o seguinte: biodiversidade também gera crédito para preservação. Certificados que comprovam ações positivas para conservação de espécies e áreas podem ser vendidos no mercado. No Brasil, há iniciativas na Amazônia e no Pantanal. Editoria de Economia, a primeira matéria. Gastos no foco. Ministério da Fazenda nega medidas de impacto fiscal. Ainda assim, o dólar sobe 0,83%. Governo corta pela metade prazo no Bolsa Família, se a renda subir. Aqui a matéria nas páginas internas sobre essa fusão de duas gigantes de empresas na área de alimentos. A Marfrig e a BRF que é dona da Sadia, da Perdigão. Sadia vende frango, vende linguiça. E elas estão anunciando uma fusão. E a segunda maior produtora de carne de bovina do mundo e a gigante brasileira especializada, isso no caso da Marfrig, e a gigante brasileira especializada em aves, que é a BRF, firmam um acordo para a criação de uma gigante global, quer dizer, mundial, na área de proteína animal, com faturamento anual de 150 bilhões de reais, é o que elas querem faturar. A Marfrig vendendo carne de boi, carne bovina, e a BRF vendendo carne de frango. Aqui é a foto da Marfrig e a foto da sede da BRF.
Governo já trabalha, governo federal, ainda na área de economia. O governo federal já trabalha para tentar controlar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. A base aliada do governo na Câmara Federal e no Senado já dá como certa a instalação do colegiado, da comissão da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O ministro acusa o governo Jair Bolsonaro, ministro da Previdência, está aqui ele na foto. Ministro acusa o governo de Jair Bolsonaro e discute com Sérgio Moro, nessa audiência realizada ontem na Comissão de Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal. O ministro da Previdência, o Volney Queiroz, rebate as acusações contra o governo Lula, dizendo ele que as fraudes no INSS, fraude para tirar dinheiro dos aposentados, sem a permissão dos aposentados, começou ainda no governo passado de Jair Bolsonaro, quando 11 entidades entraram na lista para ter o direito de receber o dinheiro descontado dos aposentados. Só que o aval para fazer o desconto, a assinatura falsificada. O aposentado, nas entrevistas, nunca que autorizei isso, descontar dinheiro para associação, para sindicato. Isso com a conivência do governo. Outra empresa, a Conefer, adulterou documentos, disse testemunha. Reportagem do Jornal Nacional mostrou que no ano de 2021, empresário relatou fraude em 2021. Empresário relatou fraude em papéis assinados por aposentados e pensionistas. Nesses papéis, dizia que o aposentado estava autorizando essa tal de Conefer e outras mais a descontar dinheiro do aposento dele. BNDES desembolsa 25,2 bilhões de reais no primeiro trimestre, uma alta de 8% frente ao ano de 2024. O Banco de Fomento registrou lucro de 6,6 bilhões, um avanço de 7,3% no lucro. O Jornal Globo traz uma entrevista de página inteira com um economista, o Jeffrey Sachs. Ele é professor na Universidade de Colômbia e diz que, ao aderir à agenda ambiental, a China se torna ou vai se tornar líder nas tecnologias da descarbonização. E ele vê essa guerra tarifária de Donald Trump como um one-man show. Ele diz ainda, os Estados Unidos, com seu negacionismo, estão ficando para trás. JF, a empresa, paga 15 bilhões de reais por participação da PP Excellence na Eldorado. Compra encerra disputa entre as empresas que se arrastava desde 2018. Fim do litígio societário deve destravar apetite por investimento da fabricante brasileira de celulose, afirma analista. Outra matéria, a Anatel e a Ancine fecham acordo para fortalecer o combate a sites e também apps, aplicativos piratas. Primeira matéria na editoria de Mundo
mais bombardeio lá em Gaza. 200 mortos em 2 dias. Israel intensifica os bombardeios na faixa de Gaza. E Donald Trump volta a falar que os Estados Unidos têm intenção de ocupar o enclave, a faixa de Gaza. Donald Trump disse que os Estados Unidos têm que entrar lá, expulsar o pessoal do Hamas e construir casas para os moradores lá em Gaza. Olha aqui o sofrimento das famílias diante dos seus entes queridos mortos. Tragédia sem fim. Palestinos choram junto aos corpos de parentes mortos em bombardeios israelenses na cidade de Jabalia. População sofre também com fome por causa do bloqueio total ao enclave, porque lá eles não deixam entrar comida, alimentação, nem comida nem água, matando com bala, com míssil, fome e sede. Esse é o resultado desta guerra lá em Israel contra o Hamas. Ataques a tiros na Cisjordânia, mata israelense grávida. Aí já é outra guerra. Mais guerra. Zelensky, presidente da Ucrânia, faz críticas à Rússia antes de negociações. Na Turquia, o líder ucraniano questiona a ausência do presidente Vladimir Putin e chama a delegação russa de um elenco de figuração. E ele aqui o Zelensky é esse de barba, e esse outro é o representante da Rússia, representante do presidente Putin, que foi conversar aqui com o Zelensky, mas o Zelensky menosprezou, chamou de elenco de figuração, quer dizer, não manda nada, não decide nada. Depois dessa matéria na área internacional, Sara, o que é que nós temos nas páginas internas do Correio Brasiliense? Bom, Celi, nas páginas internas, a primeira matéria de política é sobre o escândalo do INSS. Queiroz sobre CPMI. Governo não tem medo. Em audiência no Senado, o ministro da Previdência enfatiza que o Executivo mandou chamar a polícia para acabar com as fraudes contra aposentados. Líderes da gestão Lula acenam com assinatura para a instalação da comissão mista na casa. E, inclusive, o senador Sérgio Moro e o ministro da Previdência, Volney Queiroz, trocaram acusações de omissão sobre as fraudes no INSS nesta audiência. E o bate-boca começou quando Moro questionou se Queiroz sabia dos descontos associativos indevidos enquanto secretário executivo da pasta e apontou uma omissão dele em uma reunião do ano de 2023 sobre a denúncia das fraudes. Queiroz negou e colocou as fraudes na conta do governo Bolsonaro quando Moro era ministro da Justiça. E lembrou do depoimento de um funcionário que alertava para o caso na época, e abre aspas, essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Rebateu. Já Moro também negou ter conhecimento das acusações a partir do depoimento de um servidor e disse o seguinte, esses fatos nunca foram informados a mim como foram informadas a Vossa Excelência na reunião lá em 2023. Quem se omitiu aqui foi Vossa Excelência, afirmou. E também complementou dizendo, o senhor ouviu na reunião, ministro. Na reunião foi informado sobre as fraudes e Vossa Excelência não fez nada. Vossa Excelência era de confiança de Carlos Lupe e continua no ministério. Emendou numa referência ao então ministro da Previdência.
E o atual titular da pasta reiterou que não tinha conhecimento das informações de fraude e que soube do caso pela imprensa. Momentos depois, Moro voltou ao assunto e afirmou que já não estava mais no governo Bolsonaro à época do depoimento do servidor, em setembro de 2020. Se eu tivesse recebido, como Vossa Excelência recebeu em junho de 2023, e a notícia que havia essas fraudes, eu teria tomado providências imediatas, disse o senador Sérgio Moro. E ainda sobre essa questão envolvendo o escândalo do INSS, passam de 1 milhão os pedidos de reembolso. Porém, beneficiários reclamam de dificuldades de acesso ao aplicativo Meu INSS. E a próxima matéria é sobre poder. As apostas da oposição para desafiar o STF. Casos de Ramagem Zambelli serão usados para alimentar narrativa de perseguição. A deputada Carla Zambelli chamou de injustiça a decisão do STF de condená-la a 10 anos de prisão e afirmou que não sobreviveria na cadeia. Segundo a parlamentar, o presidente da Câmara, Hugo Mota, deu um sinal verde ao líder do PL na casa, Sóstenes Cavalcante, para que seja pautada a suspensão da ação penal. E abre aspas. Se acontecer de ter a prisão, eu vou me apresentar para a prisão. Mas eu hoje não me vejo capaz de ser cuidada da forma como eu tenho que ser cuidada, fecha aspas, afirmou. Ela disse também ser portadora de uma síndrome que afeta os tecidos conjuntivos do corpo e de ter um problema no coração que não permite que permaneça muito tempo de pé. Também afirmou tomar medicamentos para a depressão. E o deputado Sóstenes Cavalcante disse o seguinte: só quem pode caçar mandato é o plenário soberanamente da Câmara. Vamos lutar com unhas e dentes pelo mandato da nossa colega Carla Zambelli. E a próxima matéria, ainda sobre política, emendas. Dino acata explicação da Câmara. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, acatou as razões apresentadas pela Câmara sobre as declarações do deputado Sóstenes Cavalcante, que ameaçou uma manobra política com o uso das emendas de comissão para pressionar o presidente da Casa, Hugo Mota, a pautar o projeto da anistia aos golpistas do 8 de janeiro. A Câmara explicou que a manifestação de Sóstenes não tem efeito normativo e tampouco reflete a posição institucional da Câmara dos Deputados. A Casa reafirmou que não permitirá acordos que contrariem o plano de trabalho homologado pelo STF sobre as emendas. E na decisão, Dino enfatizou ser imprescindível, em nome da transparência, o registro da autoria das propostas de alteração das programações orçamentárias, emendas de comissão e de bancada, nas atas das reuniões das comissões e bancadas. E a próxima matéria, na Editoria Brasil, é sobre sociedade. Controle e fiscalização de CACs passam para a Polícia Federal. O Exército deixará de fazer monitoramento a partir do mês de junho e o Ministério criará delegacias de acompanhamento. Já na área da economia, sobre negócio, a empresa JIF recompra Eldorado e encerra o litígio. Comunicado divulgado ontem informa o fim da disputa que se iniciou aí no ano de 2017 entre a holding dos irmãos Batista e a empresa indonésia. Já na editoria Mundo, não estou partindo, estou chegando. Mais de 100 mil pessoas passaram pelo Salão dos Passos Perdidos do Palácio Legislativo, em Montevidéu, para prestar homenagens ao ex-presidente José Pepe Mujica, o ex-guerrilheiro que se tornou ícone da esquerda latino-americano. E sobre o conflito em Gaza, em 24 horas, 120 pessoas morreram. E agora sobre, por último, a guerra da Ucrânia. Ceticismo ronda as negociações. E esses foram os principais destaques dos jornais do nosso país nesta sexta-feira. Nós já gostaríamos de agradecer pela sua audiência e convidá-los vocês a acompanharem a TV da Transparência. Mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima!